glorioso. Deus nos deu glorioso, que estão todos os que existem, tudo o que existe para se falar. Não há forma de a pessoa parar de falar. E tudo aquilo que a pessoa vai falando, presta atenção que a pessoa fala uma coisa, uma parte, sai uma outra linha em um só tema, como para continuar o tema da mensagem da qual vamos estudar, fica parado. Ou seja, detém-se essa linha de pensamento e aí com um parágrafo ou um pensamento a pessoa pode seguir um outro. Mas isso é uma ramificação e a pessoa continua com o mesmo tema e outra ramificação. E o próprio tema fala isso, o cumprimento, ou seja, é a palavra sendo cumprida, sendo materializada ontem e hoje. Mas uma só escritura sai em uma só escritura, sai tanta linha, tanto pensamento, tanta escritura da Bíblia, da mensagem do irmão Branham, a mensagem também do irmão William. Por isso, às vezes, a pessoa não tem nem onde parar. Então, a pessoa entende quando ele falava que não há por onde parar isso. Não tem como se parar. A pessoa vive isso porque há irmãos que dizem, mas por que tu paraste? Poderíamos continuar. Até mesmo os próprios irmãos, velho, se tu pulasse para outro lugar, tu percebeste, a mesma pessoa se dá conta que uma escritura pula para outra escritura, que pula para outra escritura, que Deus nos deu neste tempo mais glorioso, o conhecimento completo do programa divino. O que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer amanhã. Ou seja, amanhã. Mas o que nos corresponde, o que nos cabe mais é saber o que acontece hoje, no momento, no tempo presente. O cumprimento de toda essa palavra que foi profetizada, foi falada. Olha agora, a vemos sendo cumprida em nós. Por isso aí, quando se fala de quem são esses que estão aí para ser adotados, isso nós já vemos que não é no futuro. Agora o que temos que fazer é olhar no espelho. É você e sou eu. Agora essa palavra que foi falada, que estava, como Paulo falava, dizia, me falta um tempinho, os de Irineu, o que diz o irmão William, aqueles que sabiam, que conheciam, que ainda faltava um tempo. Os do irmão Branham já estão bem mais próximos, mas saber que a pessoa diz assim, sou eu, como o menininho no espelho. E assim o do espelho fazia assim, fazia o gesto no espelho. E de momento, certamente ele fez algo que era uma coisa muito peculiar dele e o espelho também. Mas, peraí, mãe, sou eu que está aí, refletido aí no espelho. E quando a pessoa já o vê refletido aí, o que a pessoa tem que fazer é olhar a pessoa mesma, a si mesma, esse sou eu. Isso é a palavra cumprida sendo materializada em cada um de nós. Ou seja, essa palavra que está aí, a natureza gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, e a pessoa lê isso, e antes a pessoa pensava, quem será esses filhos de Deus, ou esse filho de Deus? E agora, eu sou um deles, eu sou um desses que está aí, de modo que isso é o que é Deus, isso é o que Deus está cumprindo neste tempo, que é o tempo onde Deus deixou o melhor para os seus filhos. Portanto, deixou o melhor de filho, como filho deixou o melhor que somos nós, ou seja, o melhor que Deus deixou neste tempo são os seus filhos, somos nós. E o melhor que deixou para este tempo são as suas promessas, ou seja, o mais grandioso que coube a qualquer ser humano que passou por este planeta Terra foi para nós, ou em nós, é o mais grande que Deus nos deu de uma forma assim,
singela, simples, uma forma tão humilde, tão simples, que é aí onde o morno tropeça mais. O que é quente cola-se aí, bem pegadinho, bem coladinho, onde? Na única coisa que dá calor, a coluna de fogo. Isso é a única coisa que dá calor. Portanto, aí é onde eles continuam acendendo-se, até que não são línguas que vão ser repartidas, senão que serão pequenas colunas de fogo, tiradas desse grande pilar de fogo, o qual nos transformará e nos transformará, de modo que foi um dia de grandes bênçãos, o dia de hoje, e há que se voltar a ler tudo aquilo que foi lido aí, que foi falado aí, porque tudo está fechado, trancafiado, tudo está marcado no mistério da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos. Esse com é muito importante, esse com. Sem o cumprimento daquilo que foi precursado pelo reverendo William Branham, se ele tivesse precursado a vinda, a segunda vinda do Senhor, apenas precursando a vinda do Filho do Homem, então ele não era ou não seria o precursor, mas ele precursou, anunciou como tinha que precursar a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Automaticamente, isso já o indica como precursor da segunda vinda de Cristo. De modo que foi o tempo mais grande, mais grandioso e glorioso que nos coube, porque é o tempo onde foi concedido conhecer esse mistério. Não foi concedido em eras passadas, nem em tempos pensados. Inclusive, não foi concedido quando esteve o irmão William aqui. Agora é o tempo de conhecer abertamente o mistério do sétimo selo, e que você e eu tenhamos sido predestinados desde antes da fundação do mundo para crer nisso. Não há palavras para agradecer a Deus essa grande bênção que nos coube a cada um de nós. Tantos profetas justos desejaram ver o que nós estamos vendo e ouvir o que nós estamos ouvindo, de modo que por isso é que somos mais do que bem-aventurados. Que Deus abençoe, Deus os guarde, e amanhã já nos veremos, amanhã, na atividade, na reunião de amanhã, em todos esses dias, orem muito pela semana, durante a semana, porque pelo que vemos, na semana tem muitas coisas que vão se falando, as quais são coisas muito importantes, que eram como quando Jesus lhes falava, lhes dizia, lhes pregava e depois dizia: despedir da multidão, ou a gente. Os discípulos se aproximavam numa parte separadamente. Olha, fala pra gente. E aí dava uma revelação grandiosa. Não era que eles, certamente eles compartilham com outros, não era só para eles, mas de uma forma privada. De modo que tem uma coisa aí com tudo isso que se repete, tudo isso. E não é por querer se fazer esse grande coisa, nenhuma coisa desse tipo, senão que é a forma de Deus operar, obrar. De modo que essas conversas são muito importantes. E se vocês prestarem atenção, é com obreiros, com trabalhadores, com companheiros de trabalho. E tudo isso tem muita coisa aí que já depois na história, porque a história, o que nós estamos fazendo na história se verá e se compreenderá, se entenderá. Olha, quando estávamos conversando aí com os rapazes, e vamos ver aí, veja, a grandeza de Deus no meio do povo sendo manifestada de uma forma simples, numa forma comum, corrente, em um trabalhador da construção, um obreiro da construção. Deus te abençoe. Muito obrigado. Palavras do nosso profeta José Benjamin Pérez.